estamos de volta para o segundo episódio do Reencontro. Lembrando que você está no Pode Surtar, se você caiu aqui por engano, que é um podcast que pretende normalizar a conversa sobre saúde mental. Estamos aqui relembrando toda a nossa primeira temporada com todos os participantes para a gente contar um pouquinho como é que foi para todo mundo a repercussão depois dos episódios que a gente gravou. Eu sou a Sharon, sou publicitária, escritora. Não fiz mexer no meu livro no outro episódio. Vou fazer agora, ó, Vida Crônica. A Amazon vou comigo. Sou ansiosa, ex-depressiva e em todos os episódios estou aqui com meu parceiraço, Edu. Olá, eu sou o Edu, sou psiquiatra, sou especialista em neurociência também e como foi revelado no primeiro episódio do Reencontro, eu sou o vovô Edu agora também. A gente pode chamar, a gente está falando de personalidades aqui antes de começar, então você vai ser vovô Edu. Temos aqui Nas, Cacau, Marcelo e vovô Edu. Ai, que fofura. Ó, que legal. E eu não falei que eu sou especialista em neurociência e psicologia. Você Mas mandou tudo eu bem, sou todo mundo especialista já também, sabe, né? mas todo mundo já conhece a gente, né? Exato. Está muito famoso. Nós não temos mais graça nenhuma, mas vamos aproveitar e fazer a dinâmica do reencontro. Aliás, reencontro é super legal, né? É bonito isso, Reencontro com Sharon e Edu. Estamos nos Todas reencontrando. as manhãs, Mas sabe às que 8 normalmente... Pô, todas as manhãs não, tô dormindo já. Não, mas todo um programa de televisão. Todos os reality shows, quando tem reencontro, Tem um é encontro pra com lavar... Fátima Bernardes. Agora não é com ela mais. Não vamos trazer essa energia aqui. TV Globinho era bem melhor. Eu tenho saudade de quando eu tinha idade para assistir TV Globinho. Agora é só problema. Daí para baixo. Então, vamos fazer a mesma dinâmica como o Edu falou. A gente fez no primeiro episódio, a gente fez uma dinâmica de vocês contarem um resuminho de como foi a participação de vocês, do porquê que vocês estavam no episódio, do que a gente estava falando. E aí, contar um pouco de como é que foi depois. O Marcelo já falou aqui que ele já estava no primeiro. Sim. Mas hoje você pode falar com o paciente também, paciente. né? Nesse episódio. Okay. Vamos começar pela ordem da mesa. Então, Nas, conta um pouquinho da sua participação e um pouco foi depois. Tá, bom. Primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende. Eu sou Fernando Nas, né? E no primeiro episódio que eu participei, a convite da Sharon e do Edu, eu falei sobre síndrome do impostor, que é uma parada que me aflige até hoje, talvez um pouco menos, porque tem outras prioridades agora, que é spoiler, né? E o quanto isso foi difícil e tem sido para que eu, sei lá, conseguisse desenrolar algumas coisas que eram muito, teoricamente, simples da minha vida inteira, assim, tanto profissional quanto pessoal, enfim. E aí o que acontece? Depois do podcast... eu percebi que eu tô surtado, na real. Assim. Podcast desencadeou. Todo mundo tem um diagnóstico agora, gente. É impressionante. Não, inicialmente eu achei que era levinho, assim, vamos trocar uma ideia de boa, falar sobre algumas coisas que a gente passa na vida e tal. E aí abriu uma caixa de Pandora, assim. E, enfim, aí no resumo, a parte importante, assim, que eu nunca procurei nenhum tipo de ajuda, apesar de fazer análise por muito tempo, eu percebi que apesar de falar disso e sem ter um diagnóstico, porque a gente falou até que não era uma questão clínica, né? Não tinha um... Enfim, que não existia um código Exato. De doença para a síndrome do impostor. Apesar dele existir, eu fui procurar me tratar, né? Eu falei, putz, por que adianta tu estar falando de alguma coisa? É muita hipocrisia, né? Eu falar de alguma coisa e deixar as coisas como elas estão. E, enfim, fui atrás de tratamento, não especificamente tratamento sobre a síndrome do impostor, mas descobri várias outras coisas com os outros episódios. O meu especificamente não foi, sei lá, é mais da minha vida mesmo. Só quando eu ouvi da Carol, por exemplo, sobre TDAH, eu falei, putz, tem muitas caixinhas que eu tô ticando aqui, assim, não só, sei lá, chegar atrasado é normal, beleza, às vezes é por opção, né? Detalhe, hoje ele chegou atrasado, ele já tá incorporando o TDAH. Esquecer a chave, essas coisas eram mais do mesmo, assim, pra mim, só que eu comecei a levar um pouquinho mais a sério. E aí fui fazer uma... Falo tudo agora já? Ou não? Vai falando. Pode. Enfim, ouvi o podcast da Carol, eu falei, pô, preciso dar uma checada nisso, porque tá um pouco mais difícil do que já foi, assim, o meu dia a dia, sabe? Não associei muito com a pandemia, porque na pandemia eu passei bem até, considerando, né, tomar das devidas proporções, eu emocionalmente fiquei bem. Só que,
pô, depois de um tempo eu vi que muita coisa simples do meu dia a dia não estava fluindo mais, assim, eu falei, putz, então alguma coisa errada não tá certa aqui, alguma coisa certa não tá errada. Bom, Enfim. não importa a E- ordem dos fatores, não. E aí procurei uma psiquiatra, né, porque meu dia a dia estava muito tumultuado, assim, as coisas simples não estavam rolando. E aí eu fui com uma suspeita de TDAH, né, porque eu fui induzido a pensar isso. Pela Carol. Pela Carol. Daqui a pouco você se Influenciado. defende, Carol. Não, inclusive é um ponto que eu acho importante, a responsabilidade, como a gente fala sobre as coisas, porque todo mundo hoje está falando que é TDAH, né? Inclusive eu tinha certeza que eu era. E aí fui procurar uma ajuda exatamente por conta dessa dificuldade. De cara ela falou, putz, tem vários traços de TDAH, mas estou notando uma certa depressão um pouco mais acentuada. E aí fiz todas aquelas baterias de teste, já tomando um remedinho ali e tal. Para TDAH. Ou não? Para depressão. Mais ou menos, assim, um pouco TDAH, um pouco... Não, mas o remédio que você tomou era? Sim, Ah. era... Não, Era alguma coisa no sentido de te ajudar no Exato. TDAH também. Pelo menos para acabar com a apatia, assim. Esse era meu maior problema. Eu tava muito apático. Mas aí tem mais a ver com a depressão, não? Até então eu não sabia, né? Desculpa, Ana, se você não se importar, que remédio era? O Zetron. Zé, bupropiona. Obrigada, legal, médico. não, legal. A gente tem um Google aqui. Sim. Não, é legal isso, porque Ele é o quê? mas Por- continua. Mas era mais pra dar é um- legal. dar um- Peraí, dar um ele é- gás, né, Ele na é o quê? verdade. Ele é o quê? Tem uma aplicação, né? Na verdade, Ok. sim, a bupropiona é um antidepressivo. Ah, tá? tá bom. É um antidepressivo. É por isso que ele falou, tinha uma questão da depressão, mas a bupropiona é um antidepressivo ativante. Exato. E ela pela atuação dela, que é sobretudo em dopamina, Uhum. né? Ela pode melhorar sintomas que Exato. estão relacionados ao déficit de atenção. Ah, isso é uma coisa Porque interessante. dopamina é foco, é determinação, é atenção. Ativação, né? Ativação. Isso é uma É um coisa legal. start. É- Precisava de um start. Sei Não que tava rolando. uma coisa importante aqui que eu acho que vale a pena, não agora, que eu quero terminar e depois tem Carol. Marcelo já falou. Vai ser bullying, desculpa. Agora a emoção vai Não, mas ficar agora eu mais- tô com não vai ter TDAH bullying. aqui como paciente. Porque tem isso também que eu fui aprendendo com o paciente, principalmente, que tem remédios para algumas aplicações que, dependendo do tratamento, são usadas para outras, porque também ajudam em outras coisas que não... Né? Eu tô tomando, por exemplo, para os meus sintomas depressivos, mediador de humor, moderador de humor, que normalmente é para... Tem uma outra coisa que não é o que eu tinha, mas que funciona bem também para quem tem os meus sintomas. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente lê bula, né? Você falou da bula no outro episódio. A gente lê bula e dá uma assustada, mas é tudo friamente calculado, né? Friamente calculado Friamente pelos médicos. calculado pelos médicos, Que como cientistas Calcula. e... para não assustar, né? Às vezes a pessoa vai ler a bula, dá uma assustadinha e fala, mas eu não tenho isso. Mas às vezes é isso, é assim mesmo. Eu aproveitar aqui e vou fazer uma contraposição. Que você falou que muitas vezes a gente usa um medicamento Que normalmente que, é para um que é fim, mas indicado que para uma funciona, coisa. mas Tá, ajuda em outra mas aqui, também. e até vamos aproveitar, depois o... Desculpa, é Fernando ou Nas mesmo que a Nas, gente pode combina? falar Nas. Hoje é o Nas. Hoje é o Nas. O Nas vai explicar para a gente o caso especificamente dele, mas... Porque ele está falando de uma suspeita de transtorno de déficit de atenção, mas que também estava relacionada a uma depressão. E Exato. o que o médico ou médica indicou para ele, inicialmente, foi um antidepressivo. Exato. E é muito importante isso, porque você fala, bom, se você quiser ticar sintomas, provavelmente todo mundo vai ter déficit de atenção, porque é uma coisa que incomoda muito. Incomoda bastante, né? E quem hoje não tem algum sintoma de déficit de atenção? Você vai ter uma tendência a olhar mais por esses sintomas. Mas a depressão, ela gera sintomas cognitivos que estão relacionados ao déficit de atenção, tá? Então, mais do que... Ou pode ser uma comorbidade do TDAH também. Pode ser uma comorbidade. Depois o Marcelo Depois complementa isso, é legal, porque sim, pode vir junto, tá? Assim como um transtorno de humor, uma bipolaridade pode estar relacionada a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como um transtorno de ansiedade, uma fobia social, assim por diante. Mas é importante, né? Nós estamos falando de medicamentos que são classificados, um antidepressivo que é classificado como um antidepressivo e que pode ser usado
para um transtorno de déficit de atenção. Eu até reformulo, não existe indicação de bupropiona. Falar, olha, com certeza é uma medicação cientificamente comprovada eficaz no déficit de atenção, mas sim, ela é usada para muitos sintomas relacionados ao déficit de atenção. Então, pessoas com uma depressão, e aí acho que talvez você pode confirmar nas apatia, falta de energia. Então, eu fiquei, sei lá, a questão da depressão foi um pouco chocante, porque dos sintomas que eu conhecia, não era nenhum familiar para mim, assim, eu não estava tristão pra caramba e tal. As coisas estavam acontecendo ainda, estava tudo bem, não tinha um motivo específico nos últimos tempos todos que me causasse uma depressão. Então foi um pouco mais chocante, porque foi mais surpreendente do que qualquer outra coisa. E qual que foi a pergunta mesmo? Olha aí. Na verdade, eu perguntei, foram várias, desculpa, eu fiz várias perguntas e depois... A última foi quais seriam os sintomas da depressão, né? Porque o que eu quis dizer é que a bupropiona, na verdade, ele é um antidepressivo muito relacionado a esse tipo de sintoma. Não é usada para qualquer depressão, mas muito para sintomas de falta de energia, de falta de pique vontade. Exato, pela apatia mesmo, assim, putz, não estava rolando, assim, já falta de vontade para acordar, fazer o trabalho que eu faço a vida inteira a mesma coisa, não tinha motivo para estar ansioso. Motivação, então. Falta de motivação, de vontade, de energia. Né? Mas você sabe que quando a gente fez o episódio de depressão, foi a mesma coisa que eu falei, porque eu tive depressão uns anos atrás e é muito difícil, porque é isso, a depressão ela tem as pessoas enxergam como uma tristeza enorme, você não quer, você só chora, e ela pode ter uma série de sintomas diferentes. A minha foi a mesma coisa, eu tinha uma apatia gigante, falta de perspectiva, achava que nada de bom ia acontecer comigo, mas eu achava que aquilo era a vida, assim, minha vida normal é isso aí. Depois dos 30... Como é que vai ter motivação para alguma coisa? A gente vira vovô. E aí eu demorei muito tempo, e foi só com a ajuda mesmo de psicólogo, psiquiatra, para diagnosticar, porque eu jamais imaginei que fosse uma depressão, achei que era qualquer outra coisa que não uma depressão. Então é muito legal você trazer isso, porque acontece com muita gente, de sentir um monte de coisas que você sentiu e que eu senti, e falar, tá tudo bem, isso é só uma fase... mais do mesmo, né? Mais do dia a dia, né? E o fato de não ter uma causa é um ponto super importante. Gente, muito importante. Depressão não é igual tristeza, tá? Tristeza é uma emoção. Tristeza é uma emoção que gera um sentimento pra gente, mas, de verdade, a maior parte das depressões, ela não necessariamente a pessoa se sente triste. E tem um ponto aqui, né? Pessoas altamente inteligentes, que dá para perceber que vocês são, têm uma tendência a tédio e anedonia com ausência de prazer. Por quê? Fala de novo com pausa. Anedonia, porque esse é um termo interessante. Anedonia, ausência de prazer, ou se não, busca constante de estímulos. Então, às vezes, você foi promovido várias vezes, está fazendo várias coisas e, de repente, você cansa muito rápido daquela tarefa. Então, levantar pela manhã... E o tédio é uma das coisas que precisam ser trabalhadas. Tem algumas pessoas no TDAH e também em altas habilidades. Altas habilidades é um diagnóstico muito importante, que muita gente acha que tem TDAH, bipolaridade, e depois é diagnosticado com altas habilidades. E o tédio é um dos sintomas. E às vezes eu falo, deixa eu olhar aqui, será que esse cara está deprimido mesmo ou ele está entediado? Ou está o tempo todo buscando crescer e tudo mais? E geralmente pessoas altamente inteligentes também se consideram impostoras, porque ele não compara os resultados que o mundo está dizendo. Ele compara com a mente dele, que está vendo uma chuva de ideias constante. E aí, isso é interessante muitas vezes. Por trás dessa suposta depressão, é tédio, autocriticismo, e aí você não levanta mesmo. Você fica, não quero ir. Não, isso aí. Legal. Ó, muito bom, estamos indo para um caminho bom, mas isso aconteceu no episódio anterior. A gente começou o bate-papo e deixamos uma pessoa depois, que foi a
Aí o TDAH. Ó, o TDAH. Não, senhor. Não O desligou o TDAH, celular. a gente Eu tinha que fez participar desse. Não, eu já cuspi aqui, ó. Já cuspi. A gente não fez um aviso de deixar deixar TDAH. celulares antes. Pô, não, nós não avisamos. Caraca, Nós não mas te liga esse lembro. negócio Não, aí. Carol, vamos lá. Vamos botar você Foi na você ligando conversa. pra trazer ela pra Carolzinha aí, conversa, né? Gente, Falar, eu Eu vamos que aí. tava ligando pra Você ela. ligou e falou, vamos entrar na conversa. Vai Vamos lá, entrar na conversa. lembrando, faz a Vamos lá. pergunta de novo. Então, o que a Carol tem que falar agora no começo e daí... pra Conta um pouco da sua participação no episódio e como foi depois do episódio. Então, gente, eu comecei a participar, né? Eu vim aqui participar do podcast porque eu já tava começando. Bem pertinho do microfone, que é... Tá bom? Olha lá. Tá vendo? Sharon, é fã Tá hater. todo mundo te sabotando. É, Você não, percebeu? tá Nath difícil. ligando. Foi. É isso. Enfim, eu vim porque eu tinha já, tipo, descoberto o TDAH, eu fui atrás, tipo, né, de um médico, um profissional, já tava com a terapia há 1 ano, e com a terapia eu já falava pra ela, ai, olha, eu acho que parece às vezes que eu tenho um TDAH, porque não é possível. Aí ela falava, você não tem TDAH. E aí ficou 1 ano e tal, aí chegou uma hora que ela falou assim, acho melhor você passar com um psiquiatra. Aí eu fiquei assim, não falei. A gente tanto se diagnostica aqui, né? Nossa. A desgraça dos médicos nessa mesa hoje, gente. E aí eu comecei o tratamento e tinha passado por um episódio que, né, eu tinha... Como é que fala quando a pessoa tem um preconceito capacitista com você? Preconceito. É, Eu chamo psicofobia. exato. Psicofobia na nossa... Eu chamo de preconceito mesmo, assim. Não, mas não não necessariamente fui com eu diagnóstico. comigo mesma. Ah, foi sim. outra pessoa que... É psicofobia. Outra pessoa limitou as capacidades dela por causa do diagnóstico TDAH. Exato, eu tinha acabado de passar por esse episódio e aí, e assim, por coincidência, no dia que aconteceu, eu estava jantando com a Sharon. Então, É assim, verdade. na hora que eu recebi assim, tipo, não, você é uma pessoa... Conta o episódio. Você contou no episódio. Não, lá, Contei, qual foi o episódio? Mas tem que assistir o episódio, Eduardo, tá? Deixa as pessoas irem lá assistir. Mas ela vai falar agora, as pessoas vão... Ela fala só uma É partezinha. bem pequenininho pra Bem pessoas quererem ir rapidinho, lá como no é seu que foi? episódio Vai e ver. pedir resumo Dá um bem pra teaser. mim. Caraca, Caraca, vocês De vão resumo ter pra que- TDAH, sacanagem. Não, é só você contar o que foi isso. Qual Então, preconceito você o teve. que aconteceu é que eu estava em processo para ser au pair, para estudar fora, etc. E a agência que eu estava, a Cultural Care, ela me cortou assim, aos 42 segundos do tempo. Tipo, a família que eu ia trabalhar era porque a mãe ia estudar para ser psicóloga, porque ela tem TDAH. O filho dela tem TDAH também. Eu ia para lá para estudar e ensinar arte para as crianças. E aí a Cultural Care me cortou, porque como eu tenho TDAH, eu sou uma pessoa de risco. Perfeito. Entendeu? Então aí eu esse sou um risco americano. Não, Entendeu? isso É. Exato. Você... E Uma aí, ameaça. nossa, eu sou Sacanagem. Godzilla. né? E aí, logo que isso aconteceu, eu tava com a Sharon e ela comentou do podcast e vim parar aqui. Legal. Entendeu? Caiu Caí aqui. aqui. E acabei Mas- aqui, né? É só legal porque daí isso reforça. O que o Marcelo falou tá certo. Isso é o que a gente chama de psicofobia. Se o né? Marcelo falar alguma coisa errada, você vai falar? Eu vou, claro. Não, é que eu tava preparado para falar que ele tava errado, mas ela contou. Não, mas isso é psicofobia. Quer dizer, você tinha um CID, você tinha um código de doença que foi enviado num relatório e eles tiveram Sim. preconceito. Não, e assim, eu sei que várias meninas que também fazem esse programa omitem isso. Elas fingem que não tem nada, para Exatamente. tratamento, etc. Eu falei, não, pô, eu tô indo pra lá. Eu vou continuar meu tratamento, eu tenho que tomar remédio, sabe? Tipo, pra eu me manter. Eu não vou mentir, sabe? Eu preferi Olha o não... risco que é É, isso. eu Eu quero preferi deixar não aqui um recado mentir. depois. E aí, nessa de preferir não mentir, eu fui cortada. E aí, e assim, eu tinha total noção que eu era capaz. E até hoje eu acho que eu sou mega capaz que quase E todo você tinha até um atestado do seu médico dizendo que você era capaz, né? tinha tudo, já tinha feito tudo. Marcelo tá Mas ansioso É, ali. não, Vou botar porque- você nos Não, mas ansiosos ela também. não- mas Um alerta sobre o TDAH, pelo amor de Deus, para quem tem, para quem está assistindo. O TDAH não tem nenhuma relação com preguiça ou com inteligência, nada disso. Não, O TDAH é um jamais. transtorno neurobiológico que é conhecido desde 1902, né? Não é uma coisa recente. E, assim, para um diagnóstico hoje, com uma avaliação neuropsicológica, psicológica, um psiquiatra, esse é um divisor de águas, porque muitas vezes você sofre esse preconceito desde muito cedo. Em casa, porque vê como pessoal. O índice de divórcio no TDAH é gigantesco.
Porque você esquece algumas coisas cotidianas que são vistas pelo... Eu sempre comparo o neurodivergente, que é o cérebro neurodivergente, com o neurotípico. Então, muitas vezes, o mundo é feito com regras neurotípicas. E o TDAH, que é neurodivergente, tem que lutar o tempo todo para se adaptar. E, às vezes, isso acontece com muita frequência em empresas. Você tem que esconder que você tem uma dificuldade. E em outros países, você tem política pública para o TDAH. Então, ainda tem muito sofrimento. Tem muito preconceito. Eu colocar uma coisa, não, acho que no termo neurodivergente, já por si só, ele é preconceituoso, que é neurodiverso. 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 Porque TDAH não é uma questão de ter ou não ter, é de quantificação, certo? Você mesmo falou, tem as pessoas que são hiperconcentradas, você usou o termo... Você usou um termo... Hiperfoco? O hiperfoco acontece muito. Ok, vamos lá. Você vai ter, dentro de um espectro na população, você tem as pessoas que têm hiperfoco e você tem as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. E no meio de tudo isso, tem as que têm um pouquinho mais de atenção, um pouquinho menos e tal. E aí sim é que vem... É por isso que, por exemplo, se você pega uma lista de sintomas para ticar, é muito provável que todo mundo vai ticar. Não, mas as pesquisas são claras. É muito diferente, por exemplo, os sintomas comuns que as pessoas têm, e tem uma pesquisa, o Russell Bunkley é a maior referência que tem no TDAH. Por exemplo, é muito maior no TDAH. Por exemplo, entre as pessoas comuns, 10% de esquecimento, TDAH 80%. Então, ou seja, as pesquisas comprovam, é muito diferente. Mas é por isso que eu estou falando. Você não pode fazer o diagnóstico por um olhar plano e a partir o de diagnóstico, a avaliação neuropsicológica, né? Vai. É aí que entra o meu pós do episódio do podcast, né? Por favor. Porque o que aconteceu? Lançou o podcast, algumas pessoas viram, e aí apareceram algumas... Muitas pessoas viram, foi um dos episódios mais vistos, inclusive. Mais de 1 milhão de visualizações. Foi mais de 1 milhão, 1,3 milhão ali. Obrigada, hein, galera? Obrigada. Uhul. Eu acho que foi o episódio com, se não mais, um dos mais visualizados. Eu acho que isso também mostra muito como o assunto é importante de ser falado. Sim, mas assim, uma coisa que aconteceu é que apareceram algumas pessoas e viravam pra mim e falavam: não, Cacau, porque eu tenho isso, eu faço aquilo. Você acha que eu tenho? Eu falei, meu anjo. Agora eu virei uma especialista. Não, né? eu falei, meu anjo, olha, o que eu te falo? Eu posso virar pra você e falar: procure um profissional, se dedica, porque não adianta você ficar esperando, você tem que correr atrás. Mas eu não posso te diagnosticar. Meu bem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você acha que eu tenho? Eu não sei. O que eu posso dizer é: procure um profissional. Olha Mas que nem o Nas olhou seu episódio e falou: talvez eu tenha. Foi lá e fez o que? Foi procurar um profissional. Exato. Ele não veio me perguntar na DM ou me mandar um WhatsApp e falar: então, Cacau, eu tenho uma lista aqui. Você acha... Você esqueceu de responder. Né? Exato. Foi direto na profissional. Olha, mas você sabe que a Carol fez aniversário em março, certo? Ah, gente. Ela fez aniversário em março. E aí eu comprei um presente pra entregar pra ela em março. E eu mandei um áudio pra ela. Falei: amiga, tô aqui, ó, com seu presente. Vamos combinar silêncio por presente, não é nem pessoal. Passaram uns 2 meses, ela comentou uma coisa no meu Instagram. Eu falei: oi, você responde lá meu WhatsApp, por gentileza? Ai, que tá lá parado. Você mandou, por exemplo? Eu levei pra casa, deixei na portaria dela. Semana passada. Ela tá até lá agora. Semana passada. O meu amigo pegou. Ainda bem que você tem amigo. Eu queria falar... Ainda bem que você tem amiga, é muito bom. Que bom que quem tem TDAH. Eu também sou o Pedro, obrigada, hein? Essa é a ferramenta para quem tem TDAH, ter amigos. Eu acho muito importante a gente falar aqui, eu talvez desvie um pouquinho o tema, mas você falou, né? Olha a repercussão que o podcast gerou e olha a capacidade de influenciar pessoas que a gente tem na rede, Por né? isso que eu falei da responsabilidade mesmo, né? Que primeiro, diferente de você, eu acho que para as pessoas que eu falei que eu estava fazendo alguns testes neuropsicológicos para identificar, falou: certeza que você tem. Certeza, você vive viajando, não sei o que. Eu falei, não. Você imagina se você tivesse feito a pergunta para Cacau, falou assim: será que eu tenho? E ela tivesse respondido, pronto, estava diagnóstico fechado. Só faltava ir no médico e falar: só faz a receita que eu vou embora. Não, eu sou paciente também. Então, meu filho, eu sei e às vezes não tenho um pouco de dúvida se eu sei de mim.
Eu vou lá saber de você, bicho? Não. Não, mas e aí? a conclusão, né, é que eu fiz todos os testes, tanto os neurológicos quanto os outros de... Você fez neuropsicológico. A avaliação né? neuropsicológica, Uma uma avaliação psicológica, bem, quase 12 sessões, né? Bem detalhada. Exato, exatamente. Foi, acho que entre 10 e 12. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Maravilhosa. Para identificar que eu, antes de... a minha surpresa maior foi que eu, além da confirmar a depressão, né? Foi que eu estava com um grau de ansiedade muito mais alto. E, de novo, foi uma surpresa, porque, para mim, pessoas ansiosas é quem é mais imediatista e tal, e é o oposto do que eu sou. E aí que eu identifiquei que não... É o que você falou inicialmente, né? Não necessariamente tem a ver com aquilo que a gente acha que é, né? Tipo, depressão não é tristeza, ansiedade não é imediatismo, não é a pessoa, tipo, super acelerada e tal. Então, eu falei, puta, não é possível, cara, o que acontece? Aí, o meu tratamento começou com base nisso, assim. Depois eu vou refazer os testes, para meio que limpo dessas primeiras coisas, né, que são prioridades atualmente, que pode afetar ou não o TDAH, caso eu tenha, mas inicialmente descartou porque tem outras coisas que são mais latentes, assim. O TAG, né, Edu? O TAG tem sintomas muito parecidos com o TDAH, né? Lembre-se, Marcelo, que estamos com uma população leiga. TAG significa transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho. Eu tenho. Tem sintomas, aquela preocupação, né, de estreito por a consciência, são parecidos. Por isso que a avaliação neuropsicológica, ela fecha bem. Porque a gente consegue, né, o Edu, como psiquiatra, ou como psicólogo, direcionar melhor Acho que vale falar um pouquinho, explicar o que é uma avaliação neuropsicológica. Mas aí, Marcelo, eu vou também colocar, assim, sem algumas limitações, né? A avaliação neuropsicológica é uma batelada de testes que um psicólogo especializado faz, é um neuropsicólogo, né? É um psicólogo que fez especialização em neuropsicologia. Então, são testes que avaliam desde o QI até grau de atenção. Memória, questão de percepção. Né? Que tem indicação, eu vou talvez debater aqui com o Marcelo, mas ele tem indicação para medir. Ele não é um diagnóstico. Assim, você não faz diagnóstico com avaliação neuropsicológica. Você mede. Se você tem porque quem faz... Perfeito, quem faz o diagnóstico é o médico. No caso das doenças, eu estou falando. Né? Mas a partir de um quadro clínico, você vai medir alguns parâmetros para servir de elemento para fechar um diagnóstico. Tá? Então, ela é usada, por exemplo, para hipóteses, né, de déficit de atenção. Também é usada para hipóteses de quadros demenciais, como, né, processos de Alzheimer ou outros tipos de demência, né? E algumas avaliações outras. E a pergunta que eu sempre faço, depois que começou o tratamento, você sentiu diferença? Senti. Mais do que o tratamento, a primeira coisa foi mudança de rotina, né? Que coisas básicas antes de qualquer medicação, qualquer coisa é correção de rotina mesmo. Ter bem definido bons hábitos. Meus hábitos não eram ruins, isso que é muito louco, mas era mais ter um pouco mais de atenção com algumas coisas. Sei lá, definir um horário específico para dormir e acordar é o básico. E eu já acordava frustrado porque não acordava atrasado, mas acordava pronto para o trabalho. Então, não tinha... Isso começou a gerar essa ansiedade do tipo... Já começava meio que correndo atrás de alguma coisa que eu nem sei o que é. Assim, às vezes o dia foi super tranquilo, mas eu fiquei pilhado o dia inteiro porque não consegui ter prever o que poderia acontecer. E coisas básicas como correção de rotina mesmo. Atividade física, por exemplo. Tanto é que a gente mudou o Zetron porque identificou, né, teve um diagnóstico de que não era especificamente TDAH, para um tratamento um pouco mais específico. E principalmente porque talvez só o fato de eu ter voltado a fazer atividade física gerou um resultado melhor do que o remédio. Assim. Melhorou tua atividade dopaminérgica. Exato, né, com certeza. Então, teoricamente, não precisaria daquele remédio específico e comecei um tratamento especificamente para ansiedade e depressão, assim. E, de fato, Mudou o remédio. Você está tomando um outro tipo de... Mas é um antidepressivo ainda? Agora é. O outro também era, né? O outro era, mas...
Você pode falar o Nossa. nome pra gente Putz, poder... agora Realmente esse quer eu não fazer lembro. um merchan aí, Esse eu ó. não lembro. Esse é o déficit de atenção, ele não lembra. O nome de remédio tem alguns que é difícil. Não Parece a amar, escalação é, da tudo Croácia. Pior que É eu não difícil, lembro. é difícil. Tá bom. Uma coisa que eu queria falar, que eu tô me devendo desde o episódio do NAS, que a gente falou de síndrome do impostor, porque aqui a gente andou pra TDAH mais, né? Mas a gente falou de síndrome do impostor no seu A gente nem episódio. falou mais disso, né? Porque eu acho, inclusive, que todo esse diagnóstico, todas essas coisas, tem muito a ver também com essa síndrome, sabe? Tipo, eu corrigindo essas pequenas coisas, eu comecei a ficar um pouquinho mais confortável com o meu dia a dia, assim, consegui prever. Confortável ou você- confiante? Confiante. Confiante. Isso, confortável. Mudar o diálogo interior é muito importante. né? Não, só de saber, assim, que eu fui diagnosticado, já mudou tudo, assim. Eu falei, putz, eu fiquei muito preocupado porque de não ter um diagnóstico de nada, assim. Se eu tivesse totalmente saudável emocionalmente, eu ia ficar provavelmente doente, porque nem ia ter justificativa, sabe? Putz, por que não tá rolando, então? Tipo, aí eu ia ficar de verdade preocupado. E aí, pelo menos, me deu um norte, assim, eu sei o que eu devo fazer, quais são os pontos críticos ali, para que o meu dia a dia seja normal, minimamente, assim, sabe? A Mais qualidade de vida que a gente tava falando lá. Desculpa. Que foi, Carol? Ai, Sharon. Que na minha cabeça, tipo, veio ele assim, caraca, velho, será que eu sou um merda mesmo? Não, Ou será que é tipo ansiedade e exatamente. depressão? Conversa, né? Eu não sou um Foi essa merda, pergunta irmão. que eu É fiz. depressão e ansiedade. Toma, na sua cara Descobri agora. que não sou um merda. É, mano. Não, mas você já descobriu que você é Legal, foda ainda, não, tá mas- quase. Legal isso mesmo, né? Porque eu Não, acho que pior que era agora- isso, né? Mas acho que a conversa anterior é essa mesmo. Não, sei lá, É. eu fui falar com o meu barbeiro, né? Aí ele falando sobre. A gente fala sobre barbeiro. Barbeiro Barbeiro é foda, né? terapeuta. Barbeiro e Uber. Aí falando sobre, Marcelo ele perde muito paciente Perco pro muito, terapeuta. né? falando sobre isso, eu acho que eu Pro tinha me barbeiro. atrasado e tal. Ele falou, porra, de novo e tal. Eu falei, pô, tô deprimido, cara. Porra, mano. Tem uma justificativa. Tô com depressão, Pega dá leve um comigo desconto aí. Sei lá. O que eu ia falar só outra Desculpa coisa. te interromper. Mas aí eu lembrei de todas as minhas conversas com eu sou um merda, né? Eu passo por isso também, a gente passa, né? Eu sou uma merda mesmo ou é só um dia ruim? Mas isso pode ser a ruminação. O autocriticismo depressivo, é né? central para a depressão. Então, substituir uma voz punitiva, exigente, por uma voz mais compassiva é libertador. Isso pode ser treinado. A Tem gente tem que métodos. fazer um episódio, não vão ser isso, aí fica a dica para a próxima temporada, eu vou colocar na próxima temporada. As nossas vozes, porque quando a gente fez o episódio ótimo. de toque, Nossa. você falou muito O daquela Henk, voz falei do Henk, né? Henk, Vai colocar essa meia mesmo? daquela voz que vai parar o carro Coloca aqui, pra ver. né? Alguém vai morrer. Aí vai mesmo, tem certeza? Tira essa meia agora. Ô, Nas, ela tá querendo botar os divertidamente pra falar, bicho. isso. Não, a Não. gente imagina a gente colocar. E Vai aí dar, você falou agora Fazer da amizade voz. com as emoções, não. Tem que fazer amizade com essas vozes, porque tem essas vozes Sim. todas, eu acho que todo mundo tem essas vozes Tem. todas e que ser um algumas são mais episódio altas. Pacificar a mente censurado, aí. né? Gente, tem falas que é melhor a Não, gente não não pode, divulgar. não pode falar o que Igual passa pela pela- manhã, quem tem a síndrome do impostor fala: nossa, fracassado, vai ficar aí dormindo? Levanta aí, uma pessoa de sucesso levanta 5 horas da manhã, meu. Você vai ficar aí mesmo? Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles Todo mundo dormem. acredita em você, menos você. É verdade. Aí veio a depressão. Veio daí. É que eu assisti depois do episódio, porque eu acho que tem muito disso, assim. A gente faz o episódio, todos nós fazemos juntos, né? Não são só vocês que participam. Eu e o Edu, a gente faz também ao vivo. A gente participa da mesma forma que todos vocês. E aí, como você olhou da Carol depois, eu assisti todos. Você assistiu todos? Porque eu sei que você tem fobia de se Não, ver. eu não assisto. Eu, não assisto. o Edu falou no primeiro episódio que ele tem fobia Eu não gosto de me ele ver. Eu não gosta gosto da de minha se- voz. Mas você viu? É É? uma pergunta honesta, você viu todos? Não, claro que não. Você não viu mesmo? Não. Olha a Depois voz que crítica entra na aí, rede, né? O cara, a cara do É. Kevin, a cara do Kevin Spacey, o cara bonitão não quer. Mas por que né? que eu preciso ver? Eu participei. Porque muda, foi. a forma muda. Isso que eu ia falar, eu assisti o do Nas, assisti todo mundo. Assisti o do Nas e falei, meu Deus, agora eu tô entendendo o que ele É tá a voz falando. crítica do Edu, é a voz crítica dele. Vamos Não, fazer eu um tô episódio... brincando, é de Não, vamos verdade, fazer é um episódio de brincadeira, eu assisti. vozes. Vamos, Eu assisti. eu acho- E sobretudo Vamos, do sério. Nas. O do Nas eu assisti porque eu tava... Eu tenho síndrome do impostor, tem tudo, né? Por isso que eu faço isso aqui, Ela gente. um É livro, terapia pra mim. compêndio. Eu tenho síndrome da impostora também, já tive. Eu tô melhor hoje também. Também tô tratando depressão, então tá tudo Talvez melhor. era isso. O Também. diálogo interior melhorou, as vozes estão mais caladinhas agora.
E para mim veio de um lugar muito diferente do seu. E aí, no episódio, acho que a gente ainda ficou conversando. Eu falei, não tô entendendo o que tá falando. Não só porque eu acho você foda, como você. Admiro todos. Para mim, síndrome do impostor normalmente vem de quem eu admiro muito, porque eu acho que, como dizem, né? Quem não acha que é um impostor, normalmente é um impostor. Exatamente. A gente se questiona o tempo todo. E aí eu vi que vem de um outro recorte, foi todo o recorte da questão de raça, de coisas que eu não vivencio. Então eu achei aquele episódio tão importante. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado verdade, tão um grande aprendizado. que eu só absorvi depois que eu assisti. Que na hora ali não fazia sentido para mim, não vai fazer. Porque a minha vivência é muito diferente da sua. E só da sua vivência vai fazer sentido, mas eu entendi o que você estava falando. E para mim isso foi um pós-podcast que me pegou muito. Eu falei, eu só entendi agora, eu quero voltar lá, quero regravar e quero falar. Entendi o que você tá falando. Pô, que legal. E eu achei muito legal assistir, eu acho que assistindo de todo mundo, né? A gente ouve de uma outra forma. Aqui a gente tá debatendo e tal, e nem tudo fica tão digerido. Depois, quando você para assistir, fala... É engraçado que até eu não revi o meu, porque eu talvez tenha a mesma não olhar, né? Só que é muito comum, após ter falado, eu lembro das coisas que eu falo, e tipo, senão seria outro Ainda bem que vídeo, você né? Só que passa a fazer mais sentido quando a gente verbaliza, né? Tipo, aí depois de viver tudo aquilo que eu já vivi e falar daquilo, parece que desbloqueou algumas portas que eu não sabia que existia. A ponto de até, sei lá, é muito comum eu começar a falar, enquanto eu tô falando, eu começo a falar mais devagar, porque eu começa a fazer sentido no mesmo momento, tá ligado? Legal. Terapia, né? O processo ótimo. terapêutico. Agora eu entendi que eu não sou um merda mesmo. Eu lembro que você comentou que várias pessoas falaram com você depois, tipo assim, síndrome do impostor, Não, você? Não, eu enganei todo mundo, né? Você enganou todo mundo. E gerou no outro, né? Falou, pô, se esse cara se acha assim, eu tô lascado. Mas isso que é legal, né? Acho que um pouco do que você falou. E aí eu falei, me ouvi, entendi algumas coisas, aí assisti o da Carol, e aí comecei a pensar em outras coisas, fui buscar ajuda, você achou outra coisa que não era nada que você estava procurando, Sim. que começou a colocar a sua vida no lugar de novo. Então, isso foi incrível. E a gente estava falando no episódio anterior o quanto essas participações são importantes. Quanto vocês estarem aqui falando sobre o que vocês estão falando, é importante, porque até vou perguntar para você, além das pessoas que queriam saber o que elas tinham, e talvez algumas tenham ido procurar ajuda, tiveram pessoas que falaram outras coisas, nossa, por causa de você ele procurou ajuda. Não, você inspirou ele. Teve uma amiga do meu pai e tal, que ela falou que ela começou a identificar coisas no filho dela. Que o filho dela tem, tipo, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu acho. E aí ela começou a identificar e procurou ajuda, óbvio, né? Quando você procura ajuda, às vezes você vai em que você fala, gente, peraí, a pessoa mal olhou na minha cara e já tá me passando um monte de coisa. Mas assim, ela começou a correr atrás disso e é muito legal. Não é tipo, não venha me perguntar de diagnóstico, você pode falar com a minha pessoa, eu sou uma pessoa totalmente aberta. Mas assim, não espere que eu posso te apoiar a procurar um profissional, mas eu não tenho nada a ver, eu não dou diagnóstico pra nada. Mas eu acho que isso é um ponto importante. Quando a gente fala, muitas pessoas foram falar com você, muitas pessoas foram falar com você, comigo, com o Edu, e dessa forma a gente consegue ampliar a conversa e consegue que as pessoas busquem o diálogo mobilizar, foi a parte né? mais rica, né, de tudo que a gente o diálogo fez aqui. Eu não sei se acho que a gente já tem que ir meio para as considerações finais. Tem uns 5, 7 aí. O tempo passa muito rápido. Eu queria falar um pouco, assim, colocar algumas informações importantes, né? Já que a gente é tão influencer assim, né? Até a Carol. Não subestime. Curtam, compartilhem, falem. Não subestime o alcance que gostem, tem. né? Gostem, Gostem. Gostem. Porque Críticas a gente ruins precisa você manda disso. no Instagram dele. As boas podem vir para mim. Eu queria falar, primeiro, alguns pontos da nossa conversa aqui. Primeiro, diagnósticos relacionados à doença mental, eles não são precisos, tá? Tanto é que quando se fez ou se tentou já alguns anos que se tenta fazer uma classificação dos transtornos mentais, essa classificação já foi mudada diversas vezes, tá? Tanto essa classificação é feita, por exemplo, pela Associação
de psiquiatria americana, que é o conhecido DSM-5, quanto é feito pela Organização Mundial de Saúde, que é a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que acabou de mudar. Tá? Então, muitos diagnósticos surgem, aparecem, tem muita coisa que vem mesmo por modismo. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não deixa de ser modismo e causar, muitas vezes, demanda espontânea. O que significa isso? Eu quero ir ao médico para que ele me prescreva determinada medicação. Tá? Então, isso é importante, porque a gente tem que ter essa noção. Nem tudo é doença, às vezes é neurodiversidade, é só diferença. Tá? Então, os diagnósticos não são precisos e os medicamentos podem funcionar para alguns problemas. Né? Medicamentos classificados na classe de antidepressivos são usados para diversas coisas. Tá? São usados para transtorno de ansiedade, são usados para transtorno de estresse pós-traumático e assim por diante. Na verdade, a classificação de medicamentos também está para ser mudada em breve. Tá? A Sharon falou do medicamento que ela toma. Eu não vou falar para que serve de verdade, porque senão ela vai ficar chocada aqui. Mas sim, ele é usado para alguns casos de depressão, para alguns sintomas de ansiedade e tal. Então, não existe. Olha, eu tenho. E é isso. E por que eu estou dizendo isso? Voltando um pouco para o lado influencer. A minha vizinha tem depressão e toma tal coisa. Então, eu identifico nela alguns sintomas que eu tenho, e então eu acho que eu tenho depressão e eu quero tomar este antidepressivo. Existem vários tipos de antidepressivo, com várias ações, vários mecanismos. Nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Tá bom? Então, esse era o meu recado como médico, o meu recado final. Legal. E passo para vocês as considerações. Eu queria saber, para fechar, temos que fechar. Infelizmente. Se tem mais alguma coisa que vocês acham interessante de falar sobre o pós, para vocês, como foi, porque a gente fala muito disso, né? Fulano falou comigo, Beltrano falou comigo. Para vocês, qual foi a diferença que fez ter falado sobre, publicamente, coisas que vocês não costumam falar? Porque acho que não é um assunto que vocês falariam antes, talvez, mais com um círculo de amigos, né? E puseram dentro de um podcast, muitas pessoas viram. Como é que foi para vocês isso? Eu acho que... Tá bom. Me ajudou a perder um pouco a vergonha de falar. Porque, tipo, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, eu não vou contar pra ninguém que eu tenho TDAH. Vou ficar só pra mim e tal. E aí eu até comecei a trabalhar no lugar e fiquei pianinho. Falei, não vou contar pra ninguém. E aí eu conheci uma pessoa, um amigo, e ele falava, não, porque eu tenho TDAH, não sei o quê. Aí sabe quando você vê ele falando muito? Eu falo, cara, é de boa eu falar que eu tenho isso aqui? Tipo assim, né? Será que não vai cair nenhuma bomba? Ele falou, não, nada a ver, sabe? E aí eu vim aqui, tipo, vi a repercussão que teve. Eu falei, cara, não tenho que ter vergonha de falar. É uma coisa normal, mas assim, pô, alguém tem diabetes, eu tenho TDAH. É isso. Entendeu? E é isso que tá acontecendo. Então, pra mim, foi muito bom pra perder essa vergonha e não ficar tentando esconder, sabe? Óbvio, não vou botar aqui na minha testa escrito TDAH, não. Mas assim, se alguém me perguntar, eu falo assim, eu tenho, mas minha vida é normal, sou uma pessoa super controlada, tanto quanto você, sabe? Ou às vezes até, né, porque eu sei o que tá passando, você... Às vezes não sabe, né? Eu tô me cuidando. Exato. E pra você? Putz, pra mim foram conversas muito boas, assim, que eu tive com várias pessoas e reconfortantes, assim. Tem muita gente que sentiu um certo... Como posso dizer? Se sentiu reconfortada, assim. Falou, putz, eu acredito que eu também tenha e tá tudo bem. Tá tudo bem porque tem o que faz, tem tratamento, ou minimamente procurar um tratamento adequado para qualquer desconforto que você tenha com relação à questão emocional, assim. Tem muita gente que foi buscar ajuda por conta falou, putz, né, não é possível, assim, eu sinto coisas muito piores do que essa e eu achava que tava tudo bem, mas na verdade não tá, assim, tem alguma coisa não tá legal, assim. Então, eu acho que despertou nas pessoas a curiosidade de se conhecer um pouco mais, pelo menos as pessoas do meu ciclo falou, putz, eu acho que custa nada, né, dar uma passadinha ali.
quem pode, que ainda é uma outra questão também, tem gente que não tem esse acesso, assim, mas quem pôde fazer esse tipo de busca tá minimamente se conhecendo melhor. Então, acho que essa foi a melhor parte, assim. E a parte da curiosidade, putz, não sabia que passava isso pela sua cabeça, assim, tipo, o que passa na cabeça dessa pessoa? Não sabia que passava isso pela sua cabeça, assim, porque você sempre se pareceu tão seguro, assim, com relação a trabalho, principalmente, que é onde mais aflora, né? Mas não, cara, a gente tá meio todo cagado, assim. Meio Não cagado. perca nos próximos episódios as novas faces de Fernando Nass. Vai ter mais. E os Legal. novos diagnósticos de Fernando Nass. E você? Valeu. Eu acho muito interessante na fala do Nasser, né, que a gente pode até pegar do primeiro episódio quando a gente fala da vulnerabilidade, né, porque eu como profissional, como psicólogo, estou estudando o tempo inteiro meios de fazer a pessoa viver melhor, funcionar melhor. E muitas pessoas procuram tratamento quando o corpo está gritando, porque elas não entendem que aquilo pode ser aperfeiçoado, até pela vergonha e tudo mais, os estigmas que tem, né? Então, eu costumo até brincar, falei, meu amigo, pode ficar tranquilo, eu estou estudando muita coisa para melhorar a sua vida, deixa eu te ajudar, né? Então, derrubar esses estigmas, porque você não precisa sofrer tanto, né? A gente tem hoje estratégias para melhorar, né, os problemas de ansiedade, né, a parte mesmo dos medicamentos, esse preconceito que atrapalha muito, você pode funcionar, né? Então a gente ainda está aqui, né? Acho que é nessa normalização, né? Então para mim foi ótimo poder falar também que eu tenho também TDAH, que eu tenho ansiedade, que isso não é uma questão e que as coisas que eu faço, eu sempre falo, eu fui meu primeiro paciente. Então isso facilita. Então eu acho que foi o ponto principal, né? Eu já falo muito para eles, mas aqui eu consigo, para os meus clientes, eu consegui expandir muito mais, né? Então eu acho que é isso. Muito bom. Bora encerrar? Encerramentos com você. Mais um episódio maravilhoso. A gente ama muito fazer isso, gente. Recomendo fortemente que todo mundo faça. Não só ter câmera, faça no bar, faça no trabalho, faça com os amigos, converse sobre isso, porque a conversa sempre rende e ajuda muita gente. Curta a gente, compartilhe, elogie, goste e a gente se vê no próximo episódio. Isso. Uhul. Maravilha. Bom.